Alô, alô, boa tarde, boa tarde. Leandro aqui para mais uma live aqui, nosso bate-papo sobre delivery. E hoje eu vou receber um cara muito especial, um amigo, um gestor aí de gabarito alto, que ele vai já entrar para falar com a gente aqui. Deixa eu só fazer os últimos ajustes aqui, que rapidinho ele chega, enquanto a galera vai entrando aí também. E para quem vai assistir daqui a pouquinho, vai ser um bate-papo legal. O Vinícius já tá na área, a galera da equipe aí. Carol da Planeja Viagens. Planeja aí viagem, minha parceira Carol. Um abraço. Um abraço pro meu amigo Joe. E é isso aí, sem mais delongas, vou solicitar aqui a presença deste jovem. Já começa. Tá todo mundo me ouvindo bem aqui, pessoal? Tá tranquilo? Dá um salve aí. Olha o homem aí. Chegou. Fala, meu irmão, beleza? Rapaz, deu certo, hein? Mãe, eu tô na Globo! Eita, coisa boa, meu amigo. Como é que você tá? Tô por aqui, né, Leandro? Todo dia à procura do Pix, né? Correndo atrás daquele cliente que a gente ama. Principalmente aquele que na quarta-feira ele esquece de ler suas mensagens e lembra. Eu estou à procura dele. Se você achar ele por aí, manda ele vir pra cá, entendeu? Rapaz, eles estão fugindo de mim aqui também. Eu tava falando ainda agora com o Wanderson aqui. Falei, rapaz, na quarta-feira acho que é o melhor dia pro gestor, porque ninguém responde a gente, né? É, não, é dia de folga, dia de folga. É dia de quarta-feira, é o dia que você. A sua obrigação é só acordar e agradecer a Deus. E ter fé, né? Pra ver se É, surge na cara, quinta. é verdade, não tem jeito. Meu amigo, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a família? Cara, por aqui tudo bem, graças a Deus, né? A gente conseguiu vencer, né? Falando em termos de mercado, né? O finalzinho de dezembro, janeiro e fevereiro, que é bem complicado, né? Então, o que o laissez-faire, né? Que é aquele que movimenta o mercado, faz com os nossos clientes, é imputado sobre a gente, né? Então, olha, rapaz, não quero saber se o cliente está viajando, está pulando carnaval, você tem que vender. Então, assim, graças a Deus, olha, eu estava torcendo para acabar esses 2 meses, cara. Eu não aguentava mais. Cara, realmente é início de ano. É bem desafiador para a gente, porque a gente tem muitas oscilações do mercado, a gente tem aquele recesso de final de ano, a gente tem. O mercado começa a se recuperar um pouquinho, que o pessoal sai de férias, volta e já engata no carnaval, e aí o brasileiro fala que o ano só começa depois do carnaval. Dia Estamos 3 de aqui, março. né? Rapaz, o Vinícius disse aqui que ninguém fala nada nos grupos na quarta, né, Vinícius? Eu achei que era só por aqui, né, não, Adriano? Eu acredito que deve ser assim um blackout nacional que acontece com todo dono de agência. Todo mundo folga nesse dia aí, viu, mano? Mas por aqui, assim, começaram a melhorar as coisas. Em Brasília, eu não sei como é que foi por aí, mas aqui, depois do carnaval, né? Esse ano, meteorologicamente, né? Foi bem diferente, choveu muito. Então, isso também acaba impactando, né? Então, esse ano ele foi bem desafiador, né? O início, né? Teve gente que vendeu muito bem, né? Mas a gente sofreu até com as fortes chuvas, né? Que foram as águas de março agora que começaram aqui, moço. Cara, show de bola, show de bola. É interessante falar nisso porque, cara, o nosso mercado, eu acredito que todos os mercados, mas o nosso, ele acaba sendo muito afetado, né, por tudo isso que a gente falou aqui, e recesso, e um monte de coisa. Mas, cara, faz parte dos desafios que a gente tem e a gente não pode se ausentar deles, não tem jeito, né? Mas é assim mesmo. Adriano, cara, obrigado pela tua presença até aqui, Eu agradeço, mano. por ter aceitado o meu convite. Acho que eu sou, como bons paraenses, a gente não desiste nunca, é bem insistente, né? É que eu E tava lá em Mosqueiro quando você me eu te chamou, enchi pô. o saco até quando eu estava na praia lá, charlando, tentando ficar de boa, de férias, e eu te enchendo o saco lá, mano, vamos lá com a gente. Você mandou tanta mensagem que eu não consegui nem roteiro, pô.
pessoal que não conhece, né, sabe, não imagina nem o que que a gente está falando, né? O pessoal tá xingando a gente à toa. Maravilha, cara. Deixa eu, né, trazer o contexto aqui para o que a gente faz aqui, Adriano. Essa live aqui é uma live de um bate-papo, cara, Legal. descontraído aqui sobre o nosso mercado de delivery. Eu quero ver, entender qual é a tua visão sobre o mercado, o que você está achando desse início de ano, do mercado de gestores, do mercado dos lojistas, enfim, a gente vai bater um papo aqui bem legal. Mas antes disso, eu queria, pensando em quem não te conhece, quem vai ver Uhum. esse vídeo depois, fala aí quem é o Adriano, da onde ele é, o que que ele faz, dá um resumo para a Onde galera. moro, que come. Então Eu vamos sou lá, pessoal. Meu nome é universal, né? Adriano, eu tenho 39 anos, quase 40. Olha Sou aí, cara. casado com a Maria Luísa, tenho 3 filhos, Apolo, Agnes e Heitor, entendeu? Eu trabalho no segmento, né? Literalmente, eu fui fazer uma reflexão hoje, há quanto tempo eu trabalho no mercado. E eu me lembro que meu primeiro emprego foi no Tupinas Bar. Quando a gente foi morar Olha, na casa do meu avô, era um boteco, eu com 8 anos eu comecei a entrar no mercado. Então, minha experiência, companheiro, é longa, entendeu? 8 anos, cara. 8 anos de idade, já trabalhei lá no Pinas Bar. Depois, inventaram lá em casa de montar um batedouro de frango. Então, batia lá o frango. Era aquele negócio lá. Então, trabalhando no comércio já desde criança. Tem uma trajetória aí que eu passei aí por banco. Eu trabalhei 10 anos, né? Vendendo dinheiro. Depois eu fui inventar de me arriscar no mundo do empreendedorismo, né? Tive um spa, já tive loja de estética automotiva. Mas que a minha base mesmo, minha base de... bicho tem essa cara sofrida aqui porque é rodado, viu, mano? O Vinícius tá demais aqui, ó. Quando ele vier, aí tu vai pegar ele também, viu? Então, assim, mano, mas onde eu aprendi mesmo foi quando eu tive a oportunidade, né, de trabalhar num restaurante. E Deus, ele foi tão bom comigo que ele me colocou num restaurante que ele faturava em média ali entre 900, 1,5 milhão. Então ali eu entrei, né, para ser auxiliar de compra, cara. Só que o paraense, ele é meio nojento, né? Ele chega no lugar, ele vai vendo que é um pouquinho mais fácil, ele vai, né? E ali eu passei basicamente por todos os setores. Até quando chegou na pandemia, o chefe de cozinha pediu para vazar, que o restaurante não conseguia pagar, eu fui para a cozinha também. Então, assim, toda a parte processual de uma empresa, eu aprendi durante a pandemia. E ali, né, foi quando eu aprendi a montar um delivery. Porque em 2018, né, aliás, 19, delivery assim era algo bem... É, não era Tanto é, como é hoje, nem como potencializou na pandemia, né? isso. Então foi na pandemia, literalmente, que eu, né, eu me lembro que eu assisti o João Barcelos de vez em quando, né? Foi quando eu aprendi que, por exemplo, não nesse período apareceu empresas de telemarketing, porque era tanto pedido, então o pessoal começou a criar centrais, né? Mas ali eu aprendi a montar iFood, tanto que quando eu fui fuçar lá, o restaurante vendia 2 mil. Quando a gente viu, já estava vendendo já 150 mil, 130, né? Que antigamente o jogo do iFood era diferente também, né? Entendi. Veio a pandemia, e eu sou muito grato ao Carlos, viu? Eu não posso deixar de falar isso. Mesmo sendo filho de uma égua comigo, né? Faz Depois, parte. de- depois daí, meu irmão, foi só choro e ranger de vela, viu? Teve que vir Foi. embora, tive que vir para casa do meu sogro mais lindo do Brasil, todinho, Olha aí. me deu casa, entendeu? E aqui, e eu tava bem depressivo, né, mano? A pandemia, ela lascou com a vida de todo mundo, né? Imagina, você com menino, mulher, conta para pagar, Adriano, desempregado. só para a gente contextualizar aqui, no caso, tudo isso que você falou até agora é lá em Belém ainda. Não, minha filha, não, desculpa. É que eu pulei, gente, porque senão ia ficar muito longo, sabe? Eu dei um salto, né, de 8 anos para... Então, eu cheguei em 2. Eu dava muito Entendi. trabalho para minha mãe lá, tava andando com os pivete, quase virando xeracola. Ela falou, minha filha, ó, pega o peito daqui. Aí, toda essa presepada aconteceu aqui em Brasília, né? Entendeu? Ah, entendi. Aí, então, assim, eu tive do mercado quando infância e depois que eu fiquei desempregado, tive a oportunidade de trabalhar no restaurante. Então, aí, vim para Planaltina morar. Planaltina, quem não sabe, gente, é o lugar mais bonito do Brasil, depois de Mosqueiro. Eu sou apaixonado por essa cidade aqui, Olha viu, aí. rapaz? É top. Aí Aqui é bom sim. que o cavalo ele vem na sua porta, ele retira o lixo, entendeu? Coisa Só para não boa. perder o fio da meada. Aí a gente veio para cá, passou muito perrengue, cara. Aí, porque a pandemia, como eu falei, ela quebrou muita gente, emocionalmente, financeiramente. Sim. E Deus, mais uma vez, ele foi misericordioso na minha vida, né? Tem um amigo meu, né?
ele pegou e investiu em mim, né? Para abrir uma açaiteria. Então, também, como eu já tinha um pouco da expertise ali do The Lourdes, então foi bem tranquilo. Então, esse cara, ele foi o cara que ele foi incentivador e me tirou do fundo do poço, literalmente. Entendeu? Me bloqueou aí porque ele tá ficando velho, eu não saio mais com ele pra tomar uma, mas ele ficou chateado e me bloqueou aí. Ó. Eu jogo na mesa aqui, viu? Zoando, pô. Aí mesmo assim, né, cara, a gente montou uma açaiteria aqui, deu super certo. Só que a gente vendia para comer e para tentar engrenar a empresa. Então, primeira aula, quando a gente abre um negócio, né, que você depende dele para comer, para você alavancar ele é muito difícil, cara. Porque você divide com ele um pão de cada dia e a possibilidade de gerar uma renda ali, né, cara? É quando a gente vende o almoço para comprar a janta, né? Literalmente. Aí isso foi em meados de 2023, mano, para você entender. Teve um perrengue que eu passei aqui em casa, macho, que olha, rapaz. Aí a Vanessa, que ela trabalhou comigo, uma amiga lá do trabalho, ela me ajudou a montar a X-Food. Aí eu arrumei o primeiro cliente graças a ela. E aqui em Planaltinha tinha uma hamburgueria que eu atendia que o cara me dava R$ 200 por mês e deixava pegar um hambúrguer por final de semana. Já me prostituí por hambúrguer. Mas esse hambúrguer, cara, depois ele me indicou um amigo dele que era uma pizzaria. Então já melhorou um pouquinho, porque eu tinha direito a mais R$ 200 e eu podia pegar pizza todo final de semana. E acredite, mano, a situação tava tão ruim, mano, que é os cuidados de Deus, né? O dia que meus filhos eram pequenos, queriam comer hambúrguer, eu ia lá, pedia todo sem jeito, com vergonha, e quando queria comer pizza, entendeu? Então, tem Arnaldão aqui de Planaltina, um cara assim, foi parceiraço, né? Show. Mas mesmo assim tava muito difícil, né, mano? Aí teve um dia que tava passando perrengue e eu tava meio revoltado com Deus, assim, cara. Outra aula, né? Então, é outro ponto importante. Quando você inventa de querer fazer queda de braço com Deus e achar que a culpa é dele, meu irmão, tu se lasca todinho, cara. Nesse período aí... Oi, pode falar. Interessante. Não, interessante assim, cara, que a gente vê a tua trajetória, né? Alguém que vem desde a infância, ele já trabalhando com vendas, trabalhando em nichos ligados à alimentação, né? E, se eu não me engano, antes de tu vir para o mercado da gestão, tu tinha uma açaiteria, né? Você trabalhou, teve a açaiteria. Isso, foi essa que eu falei que montei aqui em casa. Esse período aí que você montou em casa e aí teve esses desafios todos aí, né? Isso. Beleza. Cara, seguindo essa linha, né, da tua história, como é que você vem caindo assim da açaiteria para a gestão no meio dessa turbulência para chegar nesses clientes? Só para a galera entender, porque eu penso assim, a gente, quem vai assistir depois, às vezes o cara está buscando, a nossa área ela está em ascensão, o nosso mercado ele está, embora está economicamente um pouco difícil, mas ele está aquecendo. E aí, às vezes, a pessoa está numa situação igual a tua, alguns anos atrás, e ele vai querer trilhar esse caminho aqui só para ele ter esse caminho mais mastigado possível, digamos assim. Então, assim, é importante a gente... É importante a gente... Eu gosto de contar, Leandro, porque, assim, quando a gente está no perrengue, cara, a gente fica marginalizado. Eu vou ligar um ar aqui, segura aí. Por favor, coloque no 15, que aqui tá quente pra caramba. Eu tô fritando aqui, moço. Não, mas é o seguinte, eu acho importante a gente falar, principalmente a gente que é de 2023 para cá, né? Para não romantizar, porque quando a gente está numa situação dessa, Leandro, você tá sem emprego, tem família, se tiver agiota, tem agiota na tua casa, tá devendo mãe, pai, todo mundo. Então, assim, até para você tentar ter um ar de esperança é difícil, cara. Aí, porque você só vê na internet todo mundo falando, olha, vem para cá que você vai ganhar 10 mil. E assim... E eu não posso deixar de falar que, assim, se a gente pegar a sua história, a minha de mais um monte de gente, tem paridade, assim, entendeu? A dificuldade, né? E a perseverança nos trouxe até aqui. E, tipo assim, não é fácil, cara, a gente levar não, ser calotado. E como foi que aconteceu a transição? Na açaiteria, mano, tem um dia que eu tava passando muito perrengue aqui, tem mais muito. Nossa, tem uns pés de bananeira aqui atrás, aqui, rapaz. Tranquilo. E o João Barcelos, né? Ele tinha um negócio olha, eu vou garantir hoje o mercado. Não sei se tu lembra. Mano, teve um dia que aqui a situação tava mais preta que o mapa, literalmente. Leandro, eu vi esse negócio dele. Acho que foi umas 7 da manhã. Aí tinha que ficar lá interagindo. Cara, eu peguei o meu celular, toda minha mulher, eu mandava coração, mandava beijo, mandava foquinho. Mano, eu fiquei assim o dia, Leandro, inteirinho, porque a situação tava tão ruim, cara. Mas tão ruim,
Que eu tava com fé que eu ia receber aquilo ali, bicho. Olha Falei, isso, rapaz, né? cara. Sabe o que aconteceu, mano? Eu pequei no final do resultado, porque eu fiquei puto, porque eu falei, cara, ainda teve uma infeliz ainda. Eu fiquei muito puto, velho. Mas, cara, tu não tem noção. Aí nessa noite, eu tava aqui em casa, eu acho que eu tinha uns 2 ovos aqui para comer só, literalmente, cara. Um Olha pouquinho de isso. arroz e minha esposa estava na rua. Aí tem uns pés de bananeira aqui atrás. Eu falei, Deus, é o seguinte, bicho, olha, eu desisto. É porque eu não sou muito polido, Leandro, em falar, sabe, cara? Sim, sim. Falei, bicho, olha, eu desisto, que eu tava rebelde, cara. Eu tava virado no giraia, não tava um Tava cavalo do tempo, revoltado. sabe? Revoltado. Aí, beleza. Conversei com Deus ali atrás e não desisti do João. Fiquei puto com ele, porque, né? A mulher ganhou de mim. Mano, eu peguei isso, foi, eu acho que em abril de 2023 agora, sabe? Eu já tinha comprado um curso dele, que eu peguei um cartão emprestado, não tinha pago também. Não façam isso, viu, gente? Mas era a situação, né? Paguei Não, tá depois, né? certo. Tá Aí eu peguei, eu certo. agradeci, porque foi através desse curso dele da Premiere, que tinha lá gravado, é um negocinho bem, era bem tranquilo, eu tive um pouco da base ali. Então foi lá, cara, que aconteceu um milagre, rapaz. Eu mandei mensagem quando foi no outro dia, mano, que eu fui olhar no Instagram, rapaz. O João, nessa época, eu acho que ele tinha 90 mil seguidores. Pra mim, ele era tipo o Neymar. Eu recebi a mensagem do homem lá, rapaz. Tu acredita? Nem acreditou, hein? Dei um grito aqui em casa, tem comendo ali os creme crack ali, rapaz. Meio chora, e eu agradeci esse homem. Me deu o telefone dele. Pronto, eu fiz o curso, tá, pessoal? Eu falo pra caramba, foi mal. Fiz o curso ali, Pode falar, é pra mas isso. isso foi a base. Então, a primeira coisa, não adianta você, por mais que você não tenha experiência de mercado ali, vai ser um entravamento. É muito mais fácil para mim e pro Leandro, porque a gente viveu dentro de comércio. Mas você tem que ter um norte. E eu me lembro que eu comia esse curso que ele me deu, Leandro, eu acho que foi da Escola de Gestores 2. Uhum. Eu comia isso, irmão, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí foi melhorando. Aí beleza, eu fui tendo 1, 2, 5 clientes, fui aprendendo o jogo da maneira profissionalizante, entendeu? Aí quando eu bati ali, pô, eu comecei a ganhar, Leandro, 3 mil reais. Eu falei, caraca, bicho, meu Deus, eu tô rico, velho, meu Deus. Já ia no. Tem um mercado aqui perto de casa que é a opção. Toda vez que ele ia lá, acho que os atendentes sabiam, e olha, teu cartão não vai passar, não. Aqui já tinha deixado assim, não, fica com o meu documento aqui que É depois... tipo isso, eu tava quase pra empenhorar o menino lá, sabe? Mano, é tipo, foi entrando conta, entrando conta. Aí, beleza. Quando foi pra lançar a turma, eu peguei, aí o mago do iFood de Brasília, ele pegou e lançou ali, tava contratando. Falei, rapaz, olha, eu acho que eu vou lá bater na porta desse cara. Porque a minha ideia, mano, era eu aprender, né? A gente, quando você tá sozinho, tipo, você não sabe pra onde ir, entendeu? Sim. Aí me lembro que eu fui fiz uma entrevista com ele, ele falou, macho, tu já é PJ, pô. Para com esse negócio. Não vou te contratar, não. Rapaz, o bicho filho do Mega me deu não, ô Leandro. Olha, eu fiquei chateado. É porque eu me chateio fácil, sabe? Aí logo em seguida foi quando eu conheci você. Você começou a montar comunidade no WhatsApp ali, entendeu? E, pô, bicho, dali em diante foi entrando 50, 60. Teve um período que Deus abençoou tanto a gente aqui, Leandro, que a gente, não sei se você lembra, a gente criou outro grupo, ficava dando lead. Eu não aguentava. O trem tava tão assim, surreal, cara. E nessa trajetória aí, né, resumindo, a gente chegou a atender aí 22 estados, já deve ter umas 100 e lá vai porrada de conta aqui. Ou seja, eu só encurtei, mas assim, tem que estudar, a realidade é essa, tem que estar muito atendado, tem que fazer parcerias, ninguém anda só, entendeu? Entrar no negócio sabendo que você está lidando com um sonho, não é só o Pix. Eu Sim. gosto do Pix, né? Eu adoro ele. Só que eu não posso colocar o Pix, né? Não pode Acima ser, do ele não sonho da. pode ser teu Deus, né? Mas não posso colocar, por exemplo, acima desse Pix, eu só querer ganhar e entender a parte do meu cliente. E cada um, sabe, tem o seu modo de agir. Então, assim, eu acredito que é uma profissão, cara, que mudou minha vida, assim. Deu na paz. Os vizinhos aqui, que eu não saio pra rua, eles acham que eu sou estelionatário, pô, inclusive. Aí, Meu Deus. porque o cara tá. A minha casa parecia ali na frente, mano. Parecia que eu vendia droga lá. O muro era desse tamanho. Dava até dó, Leandro. Eu tenho um amigo que está na nossa comunidade lá, o Marcos, ele me falou assim, cara, ele vai vir compartilhar a história dele também, ele trocou de carro agora, tudo, né? Só que é a mesma coisa, o cara trabalha próximo, do nada o cara, tipo assim, sai, sei lá, de um Unozinho para um Corolla. Aí os vizinhos ficam tentando assim, meu amigo, esse cara tá vendendo. Leandro, até dente eu coloquei, que eu esqueci de contar essa parte. Quando o cara ele tá lascado, mano, eu perdi comendo farinha, né?
Um dia que eu tava comendo uma farinha com arroz e ovo aqui, bicho. Aquela da baguda, velho. Quebrou um dente. Aí, tipo, quando eu ria, eu colocava a mão assim, bicho. Depois, bicho, rapaz, eu consegui colocar. Não as porcelanas que o pessoal coloca agora aí, né? Pô, mas eu era banguela, mano. Aí você imagina, né? Não, Mas, cara, comecei a conseguir colocar um dentinho, entendeu? Deus abençoou. Consegui comprar uma astrinha. Mas assim, cara, não é fácil. É como um emprego qualquer. Porque às vezes a gente vê a sua história, né? O pessoal fala, nossa, eu vou começar hoje, amanhã eu tô ganhando 10 mil. Para com isso aí, gente. Não é desse jeito que funciona, não. Você depende muito de você. Você lembra que você brigava comigo, que eu acordava 4 da manhã? eu vou falar aí. Eu vou falar. Mas eu tô anotando algumas coisas aqui Aham. que eu peguei assim como insight, cara. Não adianta reclamar. Principalmente se for reclamar com Deus. Né? A gente tem que, principalmente quando se está numa situação muito difícil, que foi teu caso, uma situação onde você, cara, com esposa, filhos, né, morando de favor, um negócio que não está andando, não conseguindo escalar. Aí a gente pega uma pandemia, tudo isso vem de uma pandemia, né? Tudo isso acaba. Não sei se tu está me ouvindo, eu acho que travou aqui para ti. Deixa eu ver. Não, tá de boa aqui. Tá de boa? Não, Deu um telão preto aqui. tá. Aí, cara, quando a gente vem de uma situação dessa, é bem difícil a gente ser resiliente com o nosso objetivo, com o nosso propósito, né? Só que de algumas coisas que você falou, cara, não reclamar, eu acho que foi muito importante, principalmente não reclamar com Deus e ter a atitude, né? Quando Deus envia, né, as pessoas para, ele põe elas no nosso caminho. Quando o João entrou aí na tua vida, fazendo todo aquele negócio, no primeiro momento teve aquele impasse, né, de uma outra pessoa ganhar, você ficou chateado, mas quando Deus tem um propósito ali, ele vai dar um jeito de Ainda bem que eu não ganhei. Hoje em dia eu agradeço, viu? Pois é. E, cara, interessante aqui que tu começou a falar né, como as coisas aconteceram, a prospecção, primeiros 5 clientes, ganhar 3 mil e tudo, e depois pô, atender 22 estados e 180 lojas, isso é muito bacana. Agora, eu me surpreendi muito com a velocidade do teu crescimento, né? Que a gente, como se falou, a gente já tem uma amizade de algum tempo. Esse período da comunidade aí que tu falou, eu estava numa fase de querer passar um pouco daquilo que eu tinha trilhado, né? Então eu falei assim, cara, vou pegar aqui uma galera que a gente já trocou uma ideia aqui no Instagram, vou mandar uma mensagem e a gente vem e começa a fazer umas aulas, algumas coisas assim. E aí veio você, veio o Vinícius, veio uma galera aqui. E aí, cara, interessante que quando a gente se conheceu, eu trabalhava igual um louco, assim, tipo, 5 horas da manhã, aí, pô, beleza. Aí passava o dia inteiro, quando era 1 hora da manhã do outro dia, tu ainda tava lá. Eu falei, mano, que isso? Aí tu tava naquela loucura, né? Que todo gestor ele passa por essa fase no início, tem aquela fase que tu não pode ouvir um bip de uma mensagem no WhatsApp porque a tua cabeça já dói. Eu deixava nesse step, porque, Leandro, todos os gestores logados aqui, cara. Cara, olha isso. E assim, cara, mas foi muito bacana. E aí você entra na gestão de cabeça mesmo, né? Teus resultados eles vêm muito acelerado. E como foi para te administrar esse boom, assim? Porque eu não vou te dizer assim, que tu cresceu da noite pro dia, mas foi muito rápido, assim. Tu saiu de 5 lojas e chegou em cento e poucas lojas. Como foi que tu lidou com isso, assim? Porque até então acho que era só tu, a família entrou. Como foi isso aí? Então, assim, primeiro que eu não soube lidar com isso, né? Você lembra que eu fazia o tráfego pago, né? O Patricão, o Patrick era o do. Você conhece ele, né? Conheço. Era tanto lead, mano, tanto lead, que assim, eu não sabia, né? Tanto é que o meu processo, né? Eu tentei, tipo, modelar muita gente, Leandro. Mas, por exemplo, eu gosto muito da naturalidade, cara. Tem uma palavra que meu primo fala assim, que é o demodê, né? Eu adoro, tipo, esse negócio. Acaba de ligar, e aí, rapaz, como é que você tá? Então, assim, a maneira de gerenciar, ela é muito no X1 a minha, sabe? Eu tenho, depois
montei uma estrutura, né? A gente tentou contratar, você tentou me ajudar, várias e várias gestores, apareceu um monte de carniça, saiu. Mas eu consegui lidar sozinho, mano, até eu chegar ali na casa das 70 contas. Mas era desse jeito, né? Tipo assim, celular o tempo todo, gestor o tempo todo. Nessa época a gente fazia avaliação ainda, né? Então isso era um caos. Então, Aham. assim, aí depois eu tentei contratar, o João começou a lançar o curso dele lá. Aí no final, minha base hoje na minha empresa, mano, é 100% quase que eu, né? Aí eu tenho o pessoal do financeiro, né? Aí eu tomei muito golpe também com isso, né? Que, aquele negócio lá, que eu não vou falar para É, a não gente constranger ninguém, né? começou, é. Mas como é que foi a base, né, mano? Tipo assim, depois eu tive que profissionalizar, né? Trabalhar com uma agenda de recebimento, trabalhar de criar um fluxo de trabalho, né? Então, por exemplo, o que eu faço hoje em dia aqui? Já tá no automático, mas eu anotava minhas demandas do dia. Então, até hoje eu tenho o hábito de olhar todas as lojas. Sim. Loja, 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 loja. Isso foi algo que eu aprendi lá na escola do João, entendeu? Então, Aham. assim, hoje eu já tenho já pessoas que trabalham junto comigo que me ajudam nessa gestão. Só que eu faço questão de ter essa parte do atendimento, do acolhimento, de conversar, de visitar, entendeu? Tem uns que ficam com raiva de mim e eu tento converter ele, eu crio inimizade com um pouco, mas daqui a pouco o cara tá de volta lá. Então, assim, mas a questão, o mestre tem que ter lá um sisteminha para você gerenciar recebimento, pagamento, tem que ter os grupinhos, tem que ter as mensagens de boa-vinda, tudo bonitinho. Então, assim, é aquele padrão. Só que no final, mano, resumindo, cada um vai criar o seu jeitinho de reter o cliente. O LTV ele é muito longo, sabe, mano? Eu tenho cliente Aham. que desde 2023, pô. Porque Sim. eu acho que eu conto muita prosa, o cara fala, para eu ficar com esse bicho só porque ele mente muito bem aqui comigo. Cara, mas é legal tu falar isso, porque ainda agora a gente estava conversando no offline aqui e é bacana porque cada um tem um jeito, né? Tu tem o teu jeito, eu tenho o meu, e os nossos colegas têm outros. Eu acho que isso aqui que é interessante, cara. E um cliente, ele meio que ele se identifica com o perfil da pessoa. É Então, se desse você jeito. está falando aí, poxa, com LTV de 3 anos aí, é um cara que está desde 2023, cara, é muito tempo quando a gente começa a comparar com como é que está o mercado hoje, né? Nessa Sim. ascensão, muita gente prometendo muita coisa na internet, a galera querendo o milagre do amanhecer, né? Mas isso é interessante, cara, modelo de gestão, né? Ou seja, você criou o teu próprio modelo, está modelando outras pessoas, mas tu criou o teu próprio Sim, formato e sim. foi o que te ajudou a gerenciar, né? Tipo, por centenas de lojas aí, isso é muito bacana, cara. Tua família trabalha contigo hoje? Eu vi que a tua Então, esposa tá aqui isso falando, aqui tua esposa eu falou não aqui, posso ó, expor porque tem noites e muito cliente noites meu que me viradas segue aqui, rapaz. Se ele acordado lá descobrir que é minha buscando mulher que faz a aqui. cobrança, vai ficar com raiva dela, entendeu? O Mas tem, Vinícius, hoje em dia, foi o que aconteceu, mano. Eu tive que trazer a família para o negócio, né, mano? Por rendimento exemplo, humanizado. sobre ferramentas que você falou, né? É interessante que o tempo vai passando, cada um tem seu processo. Hoje eu fui muito mais para a tecnologia, então eu estou, tipo, criando ferramentas para me ajudar na gestão. Segura, Não, não, segura, não, que a não, eu gente vou vai segurar. falar É daqui a porque já é pouco. outra coisa, entendeu? A gente vai falar Mas eu daqui a tenho. pouco. Hoje sou eu e minha senhora, né? A minha senhora, ela faz aí aquela parte que A melhor parte. ela viu, não sou eu sou uma pessoa de boa, entendeu? Ela trabalha no É, financeiro sim. Porque chegou um momento, Leandro, que eu tive assim um privilégio, sabe? Eu já falei com ela de manhã sobre isso. O que eu vivo hoje, eu tenho o privilégio de poder trabalhar, ter meu escritório em casa, poder acordar, ver meus filhos, a minha esposa não ter que sair de casa para passar 8 horas. Não é porque ela é mulher troféu, não, ela trabalha pra cacete, sabe? Mas isso, assim, cara, é um sonho realizado que quase que 100% da sociedade quer. É você poder sim, ter a qualidade de vida, entendeu? Então, assim, eu trouxe o modelo de negócio passamente para casa, porque, assim, é nosso, né, cara? Então, o Apolinho ele já sabe o que eu faço, a Águia, todo mundo já respira a gestão aqui em casa, tem inteirinho, entendeu? Então, sim. hoje em dia é 100% familiar a empresa, basicamente. Cara, legal, legal. Eu acho que é muito importante e para mim esse é um dos principais pilares, sabe, Adriano? Eu acho que a maioria dos gestores que próximos da gente, tudo ali, que começaram, tiveram essa trajetória que a gente teve, o passo seguinte no processo da escala é botar a família para trabalhar junto, Sim, entender. Cara, a nossa profissão, acho que ela é uma profissão assim, realmente ela foi dada por Deus ali, colocada na mão do João para sim, ele disseminar, porque, cara, ela trouxe liberdade financeira, ela trouxe liberdade geográfica, ela trouxe a paz para o nosso lar, né? sim. Porque
realmente isso aí, cara, muitas pessoas que nos rodeiam, que trabalham no formato tradicional aí no mercado, elas às vezes gostariam muito de entrar, né? Por isso que a gente está sempre em ascensão, as pessoas estão querendo mudar de carreira, fazer transição, tudo, e ver uma possibilidade de trabalhar em casa com serviços via internet, né? Não é ganhar dinheiro na internet. As pessoas confundem, Sim. acham que é trabalho fácil, acham que não é. Mas olha isso aqui, cara. A pegada que você vinha aí, que eu trabalhei, depois você veio de dormir 1 hora da manhã, ajustar a loja até 1 hora da manhã, dormir 3 horas, levantar e começar a ajustar às 5 horas da manhã e só parar de novo no outro dia. Poucas pessoas conseguem fazer Sim. isso. Dar contas, a gente conhece gestores e gestores, e, cara, Sim. o cara dá conta sozinho de 50, 70, 100 lojas é complicado. O nosso amigo Vinícius aí, o Pita, que tá aí também, cara, é um cara também que pegou É das antigas, pegou uma sequência pesada aí de lojas aí um tempo atrás e realmente levava até tarde. E é isso, as pessoas confundem, né? Elas acham que é trabalho fácil, né? Na verdade, não é. É muita responsabilidade. Inclusive, um ponto que tu falou, cara, é relacionado ao Pix, mas que tem a responsabilidade com o negócio das pessoas, né? Sim. A gente preza muito por isso, cara. A gente está trabalhando com um negócio de famílias e, cara, que tem outras famílias que dependem. Então, imagina um movimento errado, um negócio colocado ali, uma coisa que você deixa de ver no teu checklist ali, se não tiver, cara, pode botar o negócio todo por água abaixo. Então, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Ó, o Vinícius está até falando aqui, ó, 5 horas da manhã ele já estava on. É isso, cara. Então, só quem vem ali já desde o início do mercado ali, né, pegando, sabe o que é isso. E isso é muito interessante, cara. É, Adriano, agora para a gente ir para um outro ponto aqui, cara, como é que tá a tua visão do mercado hoje, assim? Como é que o Adriano vê o mercado, todo esse plataformas e tudo? Me dá aí a tua visão sobre isso. Assim, o mercado de marketplace, né, Leandro? Ele ganhou um boom, acho que do meio de 2024, pico dele foi 2025, né? Então foi Isso. onde todo mundo acordou e viu possibilidade de ganhar, né? Então, só que ele não parou por aí, né? Então hoje você tem o iFood, você tem o Kita, você tem o 99 e tem essa guerra que existe por aí. Hoje é basicamente impossível, eu estava conversando com um cliente hoje, é impossível você estar no mercado e não estar no iFood. Porque ele é mais das antigas, né? Aí falou, não, Adriano, eu vou contratar, fechar um serviço com entrega, não sei o quê, porque eu vou pegar os clientes do iFood. Eu falei, não tem como. Porque, por exemplo, no caso dele, Sônia, né? ele vendia 5 mil, né? Vendia 5, acho que ele tá batendo em uma conta agora 30 e pouco, e a outra 80 e lá vai porrada, são duas contas. O mercado, André, ele continua em ascensão. O que está acontecendo ainda desde sempre é a falta de preparo do dono de restaurante para se adequar a isso. Não sei aí, mas aqui comigo, né, geralmente acontece um problema que eu acho que é só com os clientes que eu pego. Você começa a vender muito, vender muito para ele torna-se uma maldição. Eu acho que eu vi até o João falando sobre isso. Tem gente que não está preparado Para para vender. vender bem. Por quê? Porque ele pula processo, pula etapa. Hoje eu falei com uma cliente também sobre isso, que ela falou, cara, como é que o pessoal consegue sobreviver vendendo hambúrguer a 12? Eu falei, não olhe para a concorrência, foque no seu. Então o mercado, cara, ele está muito atrativo. O iFood, basicamente, ele está abrindo mais ainda as portas para poder aceitar restaurantes. Tem muito mais listas, tem muito mais promoções para o cliente. Só que o dono do restaurante ele está dando aquele vacilo de não se atentar ao jogo. Entendeu? E atrelado a isso, né? Tô falando de mercado no geral, né? Delivery. O cara hoje, eu tô com uma distribuidora bem ali, cara. O cara vendendo cerveja já fez 5 mil em um mês, pô. Até a cachaça que o cara bebia na casa dele, hoje em dia ele tá com preguiça de sair andando para comprar, sabe? Só É que, isso mesmo. por exemplo, se a pessoa não se atentar a esse jogo, ela vai entrar no mercado, passou 6 meses, ela quebra. Passou um ano, ela quebra. Então eu vejo hoje muito mais despreparo por parte do dono dos restaurantes, né? E também tem a falta de preparo do gestor. Porque a gente vê muito absurdo por aí, o pessoal prometendo muitas coisas. E aí que eu falei para você, que eu não deixo, mano, o sonho
vir acima do meu Pix. Porque o meu nome ele vale muito, cara. Óbvio, deu muito trabalho, Leandro, Para construir, né? para construir. Então, assim, o mercado está muito bom. Mas o que eu vejo hoje, principalmente nesse primeiro trimestre agora de 2026, é isso. O pessoal achando que vai ser muito fácil. Ah, vai ter aí o iFood 99 para mim, só que ele não se atenta, por exemplo, ao processo básico. Eu bato muito em cima com o cliente. Processo, produto, pessoa. É chato de escutar, cara. Mas assim, o mercado está aquecido para ambos os lados. Tanto para a parte do restaurante ali, que dá para ele. Cara, não é lorota quando a gente fala que a pessoa ela tem capacidade de vender no iFood de 50, 100, 200 mil reais. Só que ela tem que saber se adaptar a cada faturamento. É claro que, por exemplo, ela não vai ter uma estrutura, né? A pessoa vende nada. Não tem como ela querer ter uma estrutura com aquele dinheiro ali, com uma estrutura que vai faturar 10, 20. As pessoas elas não se preparam para essa escalada de venda, cara. Então eu estou acompanhando muito. Legal. Tanto é que eu estou tendo muito escoamento de cliente, porque o cara ele já entra, ele não quer ter a paciência, Leandro, comigo, de passar 90 dias comigo. Sim, sim. Não é Eu, só eu aí, não. Não é só aí, não. Tá geral. Eu tenho um case bem aqui na minha cidade, bem aqui do lado aqui. O cara ficou namorando assim, ó, um tempão. Rapaz, o cara me contratou no final de setembro. Peguei a conta do cara, era recheado de cupom, não sei o quê. Outubro. E foi no final, né? Outubro. Foi pouca coisa. Ele falou, rapaz, te pagar pra vender só isso não compensa não. Eu falei, jovem, se acalma, tem que arrumar. Aí teve que tirar cupom de 20, cupom de 12, aumentar preço. Então entra o outro lado que eu te falei. Se o gestor ele cai nessa, Leandro, de deixar a conta do cliente como tá, ele vai se queimar, vai acabar com o cliente, ainda tem mais. Ele ainda vai lascar com a minha vida. Porque se esse cliente vem para mim, ele vai falar, não vou te pagar X valor porque eu tava com fulano, ciclano e beltrano. Aí entra, ele é o sem vergonha, né? O dono do restaurante é o sem vergonha. E o gestor também. Esse aí é o que vem do sessentinho ou não? Ah, rapaz, Sessentinho, olha, Sessentinho, eu tenho sonho em fazer com ele uma metodologia, viu, rapaz? Esse aí nem se fala, né? Entendeu? Então, o mercado, mano, eu, assim, pra mim, começou um ano muito bom, graças a Deus. Ano passado, eu fiquei mais off. Realmente, entrou muita gente no mercado de gestão, no mercado, mas muito, assim, muito. E quando bati o lead aqui, a pessoa, eu posso te pagar 100 por semana? Eu falei, não, moço. Como assim, mulher? É no ato. Ah, não, porque eu paguei ali pro fulano. Eu falei, não, mas fulano é fulano, Adriano é Adriano. Então, assim, aí eu parei, mano, eu dei uma segurada. Aí entra aquela parte, né? A gente se especializa mais e mais, a gente se valoriza, e é por isso que eu voltei agora a fazer barulho na internet, porque assim, tem dois sem vergonha no mercado. O dono de restaurante, ele vai achar que vai ficar rico do dia pra noite. Pode, só que se ele se preparar, né? Capacidade de entrega e produção. E ter um bom produto. Isso é o que o pessoal esquece, sabe? E o gestor que, tipo, tá caindo em qualquer treinamento da internet e fala, olha, só hoje, gestão por apenas R$ 100, só esse mês, vagas limitadas. Meu filho, aí me quebra, né, pô? Cara, aí é complicado, porque o cara vai totalmente contra aquilo que a gente falou aqui da responsabilidade com o negócio do cliente, né? Tem um cara que paga para ver. Mas olha só, você falou algumas coisas bem interessantes aqui, eu queria só aprofundar um pouquinho sobre isso, cara. Tem um cara que ele não está preparado para vender muito, né? E eu vi, acompanhando, a gente estava conversando, né? Eu morro de rir ali quando eu vejo teus stories, tu tem um jeito bem peculiar de fazer a coisa. E um desses aí, né, nessa semana, tu foi fazer uma visita presencial, né? Eu vejo que você faz umas visitas presenciais. E aí você acaba pegando muita coisa sobre processo errado, sobre, né? Me fala um pouquinho dessas visitas, Adriano, que tu faz. As visitas que eu gosto. Desculpa. As pérolas que tu encontra. Então, visita, eu aprendi a fazer isso com você, cara. Que você rodava nesse Parauapé mais que notícia ruim. De manhã tu parava no Espeitinho, depois parava no não sei o quê. Quando dava 7 da noite, tu tava naquele pessoal que bate açaí lá, capitalizando. Então, isso eu modelei muito de você, cara. Então, assim, e foi interessante aprender isso, porque, assim, o que eu falo para o cliente? Olha, eu quero bater um papo com você, eu preciso entender o teu processo. Eu gosto de saber que eu estou vendendo, Leandro, porque antigamente eu passei pela situação hoje, postei hoje com uma senhora aqui que ela não saiu, né? Mas eu não sei por que ela gosta de mim, eu só maltrato ela no bom sentido, sabe? Cara, você vê, quando você vai no local, aí você entende, pô, a percepção de valor sobre esse produto tá muito baixa.
para o preço que está sendo cobrado lá. Aí você fala, ó, Fulano, vamos ajustar um produto. Então, olha, bora melhorar. Então, a visita, mano, para mim ela é muito interessante, porque ali eu consigo sentir a energia da pessoa em relação à própria vida dela, cara. Porque tem gente que você atende que está tão depressiva que você consegue, né, levar um pouquinho de esperança. Não que seja meu papel, mas eu gosto de entender, né? Não, sim. Porque quanto mais envolvido o dono ele tá com você ali, mais fácil ele fluir. Então, as pérolas, né? Que são as primeiras. Sempre é a culpa sempre vai ser do dono do restaurante. Porque o colaborador, ele deixa de praticar aquilo que ele não foi ensinado. Entendeu? Exemplo clássico, eu fui nessa padoca aí. Pô, houve rotatividade de equipe. Cheguei lá, não tinha um checklist. E eu passei um checklist para esse jovem, tem 1 ano. Não tinha checklist. Aí entrava uma equipe, não sabia que o item estava pausado. Aí rodava o dia inteirinho. Era o E a clássico. minha função, Leandro, não sei, eu não despauso o item aqui nem se você me pague, porque eu não sei o que o cara tem. Então você chega lá, o colaborador, infelizmente, ele não sabe mexer no portal. Ele não sabe mexer em nada, cara. Aí eu vejo o tamanho da encrenca que eu tô. Sim. Aí quando o cliente veio me comprar, falou, não, mano, não consigo vender mais, porque, olha, você tem que treinar teu colaborador, ensinar o básico do teu processo aí. O produto ele já conhece, que ele come aqui, o básico do processo. Valorizar ele, que a gente fica só falando aqui do coitado do atendente lá. Mas assim, se você não trouxer o seu colaborador para o seu negócio, né, ele vai jogar contra você. Então, eu gosto de visitar porque assim, eu bato papo com o povo, explico pro meu cliente, falo, oh, rapaz, não é só apertar botão aqui, mas aquilo que te falaram lá, que eu coloco 50 pedidos para você na primeira semana, isso é mentira, rapaz. Depois você pagar o Pix, acabou. Então, A língua então, assim, chega, a língua coça, hein? então, assim, cara, é interessante. Você que é gestor, cara, pegue pelo menos tem os seus clientes coringas. Porque quanto mais você visita o cliente, Leandro, mais tem contato com ele, mais o teu LTV ele aumenta, ele fica mais. Porque ele vê valor nisso aí. Aí pronto, com isso você consegue ver, por exemplo, olha, cara, você não tem condição de vender parmegiana, cara, vamos mudar o prato. Às vezes ele tá vendendo muito macarrão, aí na hora de passar lá, a pessoa não sabe o ponto do item, não sabe fazer nada, você fala, bora vender só macarrão. Você é bom em fazer macarrão, meu filho, entendeu? Exatamente. Então, assim. Isso é legal, essa tua percepção, porque muitas das vezes o dono do negócio ele está tão lá dentro que ele não consegue ter essa visão macro, né? E aí a gente vem com a nossa expertise, decifra ali o desempenho, o funil de desempenho do cara e vai, cara, teu caminho está indo mais para esse lado aqui, por exemplo, se é uma loja de brasileira, às vezes faz mais sentido o cara ir para italiana porque é o que ele está mais vendendo. Então, só que, né? Mas não. O cliente ele quer vender aquilo que ele viu o concorrente vendendo lá, falou, rapaz, ó, vamos colocar aqui. Outro dia, deixa eu ver se ele tá aqui pela live aqui. Ele vai ver. Rapaz, cara, eu tô com esse jovem já fazia 1 ano e pouco. Pizzaria, gente, é o seguinte, o que mais sai é pizza de 2 sabores, o combo de um com uma bebida. Passou disso, é prosopopeia. Cara, ele veio, Leandro. Cadê? Com 6 folhas. 6 folhas, né? Tá ali pra dentro, ele até rebolei pra lá. E no GPT, eu fiquei olhando pra cara dele assim, não, porque pensei em colocar esses combos. Eu falei, tá, macho, mas vamos olhar aqui o seu funil do iFood aqui. O que tu mais tu vende, homem, é compra rápido, ó. Se tu colocar 30 combos aqui, macho, tu vai concorrer com o que tem lá, não vai vender, vai ficar chateado, a culpa vai ser minha. Então eu gosto de visitar, Leandro, porque assim, esse bate-papo, você traz a realidade. Porque você tem que, tipo assim, instruir o teu cliente pro negócio dele. Pô. Não adianta você querer pegar um negócio lá que tá dando certo em São Paulo, porque tem a cultura, o hábito cultural, tem um ambiental, tem um profissional. Então, são muitas coisas envolvidas, cara. Entendeu? Então, a visita presencial é importante para isso. A galera não se atenta, né, a isso. Acha que, essa loja aqui, eu já peguei um cara, só para parafrasear esse aqui, que ele me mandava o link de umas lojas, ele queria copiar, fazer uma cópia daquela loja. Exato, a loja era lá do outro lado do Brasil, assim, e falou, não, porque esse aqui eu vi que tá vendendo muito, eu vou vender aqui. Eu falei, cara... Aí o custo é igual dele também, né? Aí eu falei assim, cara, só que o comportamento da tua região é um e lá é outro, né? E aí? Não, bora arriscar. Aí, cara, vamos lá, você quer fazer, bora. E dava no final, não dava bom. A culpa é tua. Me fala o que é o processo, produto e pessoa aí, que o Vinícius falou que é os 3 P's do Adriano aí. Cara, eu me lembro, você falou sobre a questão, né, que foi muito rápido. Eu me lembro que quando eu tava bem depressivo, literalmente, sabe? Nossa, uma depressão, rapaz, coisa difícil a depressão do pai de família, viu, rapaz? Pai de família, ascendente, todo lascado.
Cara, teve um período da minha vida lá atrás que eu estudei administração, né? E eu aprendi isso lá, né? Processo, produto, pessoas, e depois eu fiquei viciado numa série, se vocês puderem assistir, é muito boa, que é do Marcos Lemonis, The Profit. E é um bilionário que ele chega na empresa da pessoa e, cara, basicamente, né, eu não vou chegar na empresa da pessoa e vou fazer o que ele fazia, mas eu tento colocar os métodos, atentar o cliente para isso. Fala, cara, se você não tiver processo, né? Começar pelo produto, que é o mais fácil, né? O produto, ele tem obrigação ali, cara, de ter um bom produto. Ah, perfeito não, mas tem aquele produto que você comeria, sua família comeria, seus amigos comeriam. Então já é um produto já razoavelmente de bom, sabe? Aí entra as pessoas, né? Eu vou deixar o processo por último, né? Porque, assim, tá mais normal do que nunca também, Leandro, as pessoas, tipo assim, não se envolverem no processo. Estou falando de dono primeiro, sabe? Tá. Muitas das vezes aqui, meus clientes daqui, não sei aí, tá? Mas eu tenho muito cliente que chega e vai embora ou permanece. Meu irmão, eu fico aqui, mando mensagem, ligo, uma semana. Meu filho, mando áudio. Opa, tô te cobrando não, cara, eu quero falar contigo. Aí a pessoa não tem responsabilidade com o negócio, então já começa aí o fator pessoas, né? Aí uma vez que ele não tem pessoas envolvidas nesse processo, que é eles, colaboradores, ele já está com duas bases ali, ó, lascada. Desandada, né? E vem ali, né, o processo em si. O que é o processo? O processo ele começa desde a hora que faz o mise en place, ele começa mais compras lá, né? A pessoa vai fazer, comprar bem, ela vai se adiantar para fazer mais mise en place, não deixar para fazer as coisas em cima da hora. Vai se atentar principalmente, né, em relação a como vai fazer a entrega, a preparo desse produto. Então, assim, para dar certo, gente, um negócio, cara, são muitas variáveis. Não é impossível. Mas se você pegar, e não é difícil, cara. Você fazer uma boa carne, né? Não é difícil. A pessoa ali olha no YouTube e tal, erra 50 mil vezes. Aí ela já tem que ser envolvida com o negócio dela, tem que ter responsabilidade, entendeu? Mas não, hoje em dia a responsabilidade é sua e é minha. Então, assim. E o processo, porque o pessoal acha que é o seguinte, não, o que eu pego direto por aqui também. Não, Adriano, eu tenho 2 entregadores, pô. Um entregador. Você entrega quanto no delivery próprio? Ah, eu faço 50 pedidos. Eu falei, no iFood, se eu colocar mais 15 no dia? Não, dá bom. E por que tá 60 minutos ali? Não, é para não atrasar. Ou seja, já falhou no processo, cara. Claro. Entendeu? Então isso, Leandro, na minha vida, não sei na de vocês, mas na minha vida eu sou muito chato com relação a isso, porque impacta diretamente no meu sustento da minha família. A responsabilidade não é minha, mas a minha responsabilidade é falar o cabeção. Rapaz, você tem certeza que você serve pra esse negócio de mexer com comida, né, bicho? Porque tem gente aqui que não serve, cara. Tá tipo aqui só pra, entendeu? Então, assim, eu pego muito firme em cima do processo, produto e pessoas. Cara, são os 3 P's, isso não é mentira. Isso já, assim, ó, isso é a base de todo o negócio, né? Independente se seja alimentício ou não. Eu adoro, entendeu? Eu adoro isso aí. Então, esses são os 3 P's. Maravilha, cara. Sobre essa questão do dono e funcionário, né? Hoje a gente tem visto, o pessoal está vendendo muito uma ideia dos donos saírem do processo, saírem da operação, né? O pessoal está criando aquela ilusão de que o auge do sucesso do empresário é quando ele sai da operação. Ah, o funcionário tem que vestir a camisa que nem ele vestiu. Tem que acreditar na empresa que nem ele está acreditando, que ele não quer estar lá dentro mais. Uhum. Então, na realidade, a gente está vendo o quê? Funcionários que são reflexo dos donos do negócio. É 100%. Se o dono não está tendo o comprometimento, cara, o funcionário não vai ter. Eu estou até com algumas perguntas aqui de uma caixinha que eu abri um tempo atrás, que eu vou fazer aqui para ti também, mas uma delas era sobre a questão da geração Z, da geração atual de trabalhadores que a gente tem hoje. A gente não vê mais aquele nível de comprometimento como a gente via antigamente, cara. Que o cara ia lá, às vezes ele começava trabalhando de graça para começar a receber depois, porque ele queria aprender, ele queria mostrar, né? E não é mais assim. E antigamente você via muitos donos de negócio dentro do negócio. Sim. Tem uma diferença entre você fazer o operacional e você estar no operacional. Tem cara que nunca não consegue delegar nada. A pizza só é boa se ele fizer o molho. Se ele abrir, se ele, ele não consegue delegar. E às vezes são habilidades que a pessoa precisa desenvolver para poder escalar o negócio dele, né? Interessante. Cara, falando nesse tema que a gente já está,
poxa, com base nas visitas que você faz, no relato dos teus clientes que são donos de restaurantes, logística, e até mesmo, cara, a galera que vem aí do tráfego pago, como é que tu vê essa questão da mão de obra hoje, cara, assim, para o nosso mercado, assim, primeiro falando da operação e depois falando assim para a gestão. Eu sei que tu já tentou escalar, tu escalou, tentou contratar gente, teve lá o baixo. Me dá a tua visão É. sobre. Olha, em relação à mão de obra, né, operacional para dono de negócio, está muito complicado, porque justamente hoje em dia, pela falta, se meu patrão não tem responsabilidade, e eu já sou um cara meio assim, sabe? Ah, pá, se o bicho não faz, para que eu vou fazer? Então você já vai criando ali uma cultura, né? Que o lance da cultura da empresa também é um negócio que, ó. É porque o pessoal não entende que uma empresa ela é um organismo vivo, gente. Da hora que você abre ela, quando você. Aliás, quando você projeta ela e consegue, cara, fazer aquilo ali, ela se torna um organismo vivo. Então você tem que viver aquilo. Então é igualzinho a gente. Se o cara não vai, chega lá toda hora o dono tá tomando um refrigerante, não que não possa, tá? Mas aí o que acontece? O teu colaborador ele vai tipo meio que, né, modelando você ali. Vou te modelar. Aí beleza, né? Aí, pô, aqui eu vou ficar de boa, que aqui o meu patrão não enche o saco, ele até toma comigo mais de vez em quando. Aí beleza, aí o patrão, por ver que o funcionário tem essa liberdade, ele fala, também não tem obrigação de querer melhorar um salário para você, entendeu? Porque aqui ninguém te enche o saco, pô. Então, cria-se um ciclo vicioso. Não vou nem falar de governo, de nada não, porque essa responsabilidade é muito dos donos de negócio. Tá difícil contratar, tá. Mas por que tá? Porque tem essa briga, né? Que todo mundo fala que o empresário ele é um cara mau e o colaborador é um cara bonzinho. Só que se parte muito mais de uma responsabilidade de um dono de negócio e de uma pessoa que se propõe a trabalhar. Porque se a pessoa bate na minha porta, né? Por mais que eu seja um sem vergonho, que eu estou tomando cerveja, a coisa toda, a empresa é minha, pô. Não quer dizer que a pessoa tem que beber também. Então, assim, eu vejo muito por irresponsabilidade de ambas as partes, entendeu? Aí gera esse caos, né? Trabalhistas e trabalhistas, o cara trabalhando na operação e quebrando daqui a 5 anos. Então, assim, eu entendo, Leandro, que está muito complexo hoje em dia os negócios, porque as pessoas entram com expectativas, não montam um negócio racional, não sabe se portar dentro da empresa, não sabe ter um trato com uma pessoa, ou seja, tá um negócio bem estranho de se viver, sabe? Não todos, tá, gente? Mas, assim, é isso que eu percebo. Em relação à gestão, mano, por que eu centralizei muita coisa comigo? Essa mesma coisa. Uai, o Adriano fechou um contrato de R$ 1.500, R$ 1.000. Falei, bicho, quer me pagar R$ 50? Aí me rouba logo, moço. Eu vou fazer o meu. Beleza. Já tem essa primeira barreira, né? A outra barreira é quando o cara começa a trabalhar com você, né? E deixa de fazer as coisas. E tu tá pagando pro cara não fazer nada. E tu fica assim, rapaz, acho que eu tô sendo meio burro, viu, rapaz? Porque eu tô me queimando a minha empresa e tô pagando. Entre melhor não fazer nada e receber, melhor ficar comigo mesmo. Por quê? Porque tem esse lance também. A galera entra na sua empresa, você abençoa a casa dela, né? E ela não quer se abençoar, né? Porque ela tem a mesma falta de responsabilidade desse cenário. Porque, teoricamente, gente, isso aqui é um serviço muito fácil. É o que é passado, tá? Pô, você pode dormir até 10 da manhã, o cliente atende à noite, ela ficar de boa, moço. Entendeu? Nem todo mundo sabe lidar, Leandro, se não tiver um chicote no couro. Eu sei que é feio, gente. Ó, me entendo, eu não sou uma pessoa má. Mas tem gente que não sabe trabalhar se não tiver rotina em cima ali. Sim. E a gente é velho, Leandro. Por exemplo, eu não tenho o hábito de cobrar ninguém. Até se tu me dever, entendeu? Porque se eu te contratei para tu executar, Leandro, eu vou te dar 10 lojas aqui, cara, para você tomar conta. Meu amigo, eu não preciso estar perguntando todo dia, meu irmão. Entrei na loja aqui, bicho. Tu nem reordenou o cardápio, tu é doido, é? Bicho, tem as avaliações, tem os contestamentos lá, tu nem apertou, que agora é só tu apertar o automático que ela faz a prévia. Agora deixa chegar a quarta-feira lá, que você depende do dinheiro para tu pagar ele. Se o cliente atrasar e você não pagar. Eu já tive muito problema aqui, Leandro do céu. Nossa, Leandro, olha. Então, assim, bicho, tá complicado, assim. Tá complicado. Não tá impossível, tá, gente? Então, você que vai começar agora no ramo da gestão, primeira coisa, entenda que você tem que ser responsável pelos seus atos. Isso assim, gente, eu tenho menina aqui em casa vai fazer 6 anos, ela já sabe já, entendeu? Se não aprendeu quando era criança, é tempo de praticar, porque é um sonho, cara. Uma vez que a pessoa entra numa conta, Leandro, que a pessoa, por mais que ela vá pagar ali pro gestor R$ 200 por mês, não deixa de ser o sonho dela.
sim, Aí o cara deixa de fazer também, que fala, mas lá eu recebo só 200. Para que você aceitou então, meu jovem? exatamente. Entendeu? Então, assim, tá complicado, cara, de todo lado, não sei aí, entendeu? Eu sou cada vez mais, né? Não sou contra, tá? Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade mesmo, tem que ter, mas entre consciente sabendo que isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Pô. Não é porque você vê o Leandro na fazenda dele lá, em Parauapebas, eu lá em Mosqueiro, de vez em quando. Não, esses bichos aí estão tudo milionários. Vai ver lá a conta bancária. Não, não é. Cara, é interessante porque assim, a nossa profissão ela é não porque a gente dissemina isso, né? Mas infelizmente algumas pessoas no mercado passam a imagem de que é trabalho muito fácil, que trabalho fácil remete a não ter responsabilidade. E é muito pelo contrário. Você consegue ter escala sim, mas você tem que ser muito responsável a ponto de não cometer esses erros básicos. Cara, não reordenar um cardápio de uma conta que acaba de chegar, não olhar as métricas de operação do cara, por exemplo, para ver se ele está cancelando muito, porque cancelou, para poder contestar aquilo. Então, a galera, ela precisa entender isso, cara. Realmente, quem vai entrar no mercado tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o cara, mano, eu vou te falar de uma aqui, quem me conhece sabe que eu vim da área da comida japonesa, né? E me lembro que, eu acho que em 2007, 8, sei lá, 8, eu treinei um cara que ele era pedreiro. E o cara falou assim, para o sushi, né? Ele falou assim, cara, na época era para ganhar salário mínimo, tudo, e ele falou assim, cara, eu não vou trabalhar no sol. Aí eu falei, eu fiquei assim, né? Falei, não, cara, aqui, tipo assim, é um sushi bar, né? Tipo, um Uhum. restaurante condicionado, tudo e tal. Aqui o trampo mais pesado que tu vai fazer é abrir um peixe. Ele não acreditava. Aí, só que eu não conhecia o cara, depois eu fui saber que ele era um pedreiro, o cara trabalhava o dia todo no sol e tal. É um trabalho digno, tá, gente? É, só que o esforço era muito grande quando para ganhar pouco. Quando o cara viu que ele ia ganhar um pouco melhor do que ele ganhava, trabalhando, poxa, numa condição totalmente bem melhor do que ele estava, cara, ele não acreditou. Então, as pessoas elas precisam ver isso. Às vezes ela vem de um trabalho CLT, um trabalho tradicional, tudo, que o cara passava às vezes 2 horas no ônibus para ir, 2 horas para voltar, mais as 8 horas dele do dia. E quando ele tem a oportunidade de trabalhar em casa, trabalhar num coworking que seja, a pessoa não quer fazer, né? Então a gente tem visto muito isso, cara. E por aqui a gente vê também. Um colega nosso, ele está com dificuldade, por exemplo, em contratar mão de obra desde o início do ano. A gente já está em março. O pessoal vem, ele recebe currículo, treina, o pessoal passa 1, 2 dias. Se tu falar assim para a pessoa, você não pode ficar, pô, dá uma segurada no celular aí, dá uma segurada nos memes que tu fica assistindo aí e fica deixando o trabalho de lado para focar no trabalho. E a pessoa não vem no outro dia mais, tu acredita? Tá Então, chato. cara, o negócio é complicado. Adriano, cara, vamos lá. Eu tenho umas perguntas aqui, irmão. Eu queria que tu trouxesse a tua visão aí. A primeira delas eu quero, já que a gente é 100% focado ali em iFood, cara, tu acha que o iFood ele ajuda o novo empreendedor, o cara que está querendo entrar? Você acha que o iFood é uma boa para esse cara ou não? Cara, a primeira coisa que o pessoal tem que entender, Leandro, assim, eu coloco isso mesmo que a gente conversou ontem. O iFood é uma empresa que ela é feita para fazer dinheiro. O iFood não ama ninguém, entendeu? O iFood ele é uma vitrine, aonde é uma vitrine de oportunidades na realidade, entendeu? Então ela tá ali, claro, tem um custo, né? Então assim, hoje, assim como ontem, hoje, amanhã ou depois, o iFood sempre será uma oportunidade. Tem loja que eu atendo que o cara não tem nem loja, pô. Então assim, pela minha falta de responsabilidade, eu preciso buscar alguém para colocar culpa. Então o cara não precifica correto, entra todo errado, ele fala, nossa, mas eu entrei nesse iFood, comeu todo o meu dinheiro, está batendo 80%. Então, assim, o iFood, André, eu vejo como sempre uma oportunidade. Não tem o que falar, sabe? E olha, iFood, você não me paga nada, poderia, porque tem muito pro play aí que vocês bancam, que fala mal de. Opa, desculpa, foi mal. Cara, então ele tem que ter um conhecimento prévio antes, né? Tem que ter um conhecimento ali mínimo de Com certeza. ficha técnica, CMV, né? Interessante. Básico, básico.
o básico. Logística, cara. Própria ou logística do iFood? O cara que está começando. Cara, o cara que tá começando, aí depende, eu vou falar de minha experiência própria, tá? Pode falar. Abri a saíteria aqui, bati açaí bem ali atrás ali, rapaz. Não vou mostrar porque aqui é Amazônia, aqui tá cheio de trequinheca ali. Então, assim, custo alto, eu já sabia disso, né? Custo alto. Então, assim, eu comecei com a entrega parceira. Primeiro porque eu não tinha nenhuma placa na frente da... A minha casa era prejudicada, como eu te falei lá, né? Então, Uhum. assim, eu comecei, sempre digo que o pessoal começar com a logística da plataforma, é claro, aí a jogada está aí, né? Uma vez que ele precifica basicamente esses 30% a 50%, eu gosto de jogar 50% dependendo do nicho. Quando Tá. ele sai desse plano da plataforma e consegue contratar o primeiro entregador dele, o resto que sobra, tudo é dinheiro no bolso, entendeu? Agora depende, às vezes, por exemplo, tá aqui em casa, né? A minha senhora faz as coisas lá e eu tenho uma motinha em casa. Meu fluxo de pedido é baixo. Não tem por que eu pegar a motinha e entregar. Tem um menino aí que é de São Paulo que faz entrega a pé. Então, assim, depende do seu contexto. Se você é o cara que joga, anota, escreve, logística parceira. Era sempre mais indicado. Começou a faturar de 10k, já começa a ofender no bolso. Ainda mais se você for usar um frete grátis. Não. Então, assim, eu sempre gosto de começar com a da plataforma, escalou, coloca esse resto de dinheiro no bolso, entendeu? Top, mano. Muito top. Cara, aplicativos ou investir num canal próprio de venda? Você fala aplicativo de É, celular? marketplace, desculpa, os marketplace, assim, o cara fica só no marketplace ou Não ele... tem, mano, não tem assim, o que eu vejo, não tem mais como você jogar sem marketplace, não existe essa possibilidade. O iFood ele trouxe uma facilidade que eu falei ontem para esse rapaz lá. Falei, é obrigação você ter seu cardápio digital, não vamos ser bobão aqui não, tá? É obrigação você ter. Mas não tenha a ilusão de que vai ser mais fácil o cliente comprar lá do que no iFood. O iFood, a 3 cliques você compra um item. Então, assim, tem que Exatamente. jogar nos dois, não adianta. E quando você for jogar nos dois, tem que jogar, por exemplo, um cardápio digital que faça sentido, que gere retenção. Porque às vezes o cara coloca o cardápio digital tão ruim lá, aí você fala, meu Deus do céu, tu tá me espantando daqui, porque tem que fazer cadastro, você não entende nada. E o pessoal tem muito isso, viu? Geralmente você entra no cardápio digital, tá todo podre, e quando ele contrata um profissional decente, tá top, entendeu? Aham. E o profissional decente tem que se atentar, olhar o cardápio dele e falar, meu irmão, vamos replicar isso aqui, entendeu? Então, assim, jogar nos dois sempre, entendeu? Cara, show de bola. Por que eu te fiz essa pergunta, cara? Porque a gente está vivendo a guerra dos aplicativos. O mercado está aquecendo. E aí é o tipo de pergunta que a gente recebe aqui também, recebe lá no Instagram, recebe aqui. E o que que eu vejo, cara? Eu vejo que tem aquele perfil de dono de negócio que quer sair do iFood, quer ir para outra plataforma, porque tem raiva do iFood. Acho que o Ah, iFood tá. rouba ele, não esquece. Tu já sabe como é essa. Já. Uhum. E eu penso que, cara, faria sentido, talvez, em vez do cara ficar indo para um monte de plataforma, porque o abençoado não investe na base de cliente deles? Essa é a pergunta que a gente sempre faz, porque assim, qual é a vantagem do iFood, tá, gente? Porque o tráfego de pessoas de forma orgânica é muito surreal. Mostrei pro meu cliente ontem lá, né? Cara, passaram, tipo assim, ele tá vendendo em média 118 mil, passando em média, tipo assim, 13 mil pessoas na vitrine dele, 30 dias. 30 dias. Então, Cara, assim, aí beleza. Aí a pessoa quer, eu quero sair do iFood. Meu irmão, você não tá conseguindo aproveitar nem mandar um folder, né? Aí sim, talvez você consiga, né, sair do iFood, entendeu? Ah, o que você acha da 99? A minha percepção de 99, Leandro, e iFood é o seguinte: quando você pensa em sair da sua casa para ir para um lugar, você pensa em quê? Para chamar um carro? cara, aplicativo. Qual o aplicativo? Pode falar, eles não vão te processar, não. Pô. Você pensa em Uber, você não 99, pensa em táxi, você não pensa, não Uber, sei. né? Entendeu? Hoje, quando a pessoa pensa em comida, ele vai pensar em food, eles monopolizaram, cara. E eu acredito que o dono de restaurante ele tem que ter inteligência. A partir do momento que ele está vendendo ali, ele tem que ter o folderzinho para poder fazer o acolhimento desse cliente através dessa oportunidade. Entendi, Entendeu? Então ele entendi. tem que usar mesmo e tem que usar as plataformas, só que em benefício próprio, entendeu? Ele tem que Por isso ser, que a Rede está dando super certo esse tem negócio aí. que ser intencional, né, cara? Sim. E outra coisa, a galera, ela vê o iFood como alguns, né? Ou a grande maioria, sei lá, vê o iFood como um vilão, um inimigo e tal. Cara, mas ele pode ser ali.
o canal que vai veicular a tua marca para pessoas que jamais te conheceriam se Sim, você não estivesse lá dentro. Olha só, o santo remédio quando eu pego alguém que começa a questionar que o iFood, poxa, o iFood ficou com 40% e não sei o que, eu falei, cara, você teria coragem de pegar todo esse valor que foi descontado e investir no teu negócio, pegar o dinheiro e colocar lá em tráfego pago, influência e não sei o quê? não dá muito Mano, trabalho. ela murcha, 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 gagueja, não consegue falar. Cara, nada mais justo do que o aplicativo que te dá a visibilidade que você não teve a coragem, a decência de investir para conseguir ela, cobrar parte dele. Se tá indo, cara, 40%, 50%, 80%, a culpa é sua. O problema é seu, né? Você O fez problema errado. é Falhou no processo aí, né? não, a culpa é sua. Por quê? Porque você não, você pecou lá atrás, entendeu? Já às vezes pecou lá na compra, ou então, cara, o clássico já começa um negócio endividado, já tendo que vender. Cara, um dia desse uma pessoa falou assim, não dá para mim, não, ela mandou assim para mim, eu quero adiantar o dinheiro do repasse, que era tipo assim, era quarta, e isso era segunda-feira, que ele tinha É conta. inédito, viu? Aí eu fiquei assim, só que eu fiquei tentando Como é, entender. amiga? Eu fiquei tentando entender, né? Eu falei assim, o iFood teve um plano ali de receber em um dia e tal, só que Diário. não vingou muito e tinha uma taxa altíssima. Eu falei, cara, só que isso aí não foi para todo lugar, é 7 dias e tal. Não, mas eu tenho uns boletos, sei lá, um negócio aqui. Enfim, cara, então tu vê muito assim, muito dono de negócio que ele entrou muito errado, ele entrou já com a Uhum. corda no pescoço e precisa recuperar aquele dinheiro muito rápido. E aí, tipo, diante de tudo que a gente falou, poxa, de o cara conseguir passar pelo menos 90 dias contigo, reestruturando a casa, não sei o quê, tal, para ele começar a ter um negócio financeiramente saudável, ele não vai conseguir, Sim. entendeu? E aí é complicado. Aí vem o milagre do gestor, né? Ele tem que dar os pulos dele de. Meu amigo, te vira, viu? E olha, é o seguinte, eu quero te pagar R$ 300 só, tá ok? É igual a minha pérola do TikTok esses dias lá. A pessoa veio me afrontar para eu trabalhar de graça. Eu não quero ser minha sócia, pô. Olha, eu queria muito, sabe, Leandro? Eu queria muito que cliente meu, eu tenho muitos, graças a Deus aqui, né? Que mudou a vida deles, né? Que eram empresas que vendiam antes, sei lá, 15 mil. Né? Aliás, uma hamburgueria aqui que eu tava lá proseando lá, vendia 3 mil, pô. Hoje em dia fatura 116K, pô. Eu queria muito, Leandro, poder fazer acompanhamento, escalar o que eu cobro com o faturamento do cara. Ah, Mas não. Ah, não, bicho, já cara, tô te pagando milão, pô, tu inclusive, é doido, eu tô ganhando. Um... eu É complicado, anotei. viu? Eu anotei aqui, eu tô baixando a cabeça aqui, é que eu tô fazendo um monte de anotação aqui, viu? E eu anotei agora aqui, que eu lembrei, que já ia esquecer, cara, daquele teu post, acho que foi ontem, não sei se foi de um anúncio teu que uma Foi mulher anteontem, tá pô. querendo. Conta essa história pra gente aí. É, Foi po- quando eu é vi isso porque é o aí. seguinte, gente, a minha prima, ela tomava conta da minha rede social antes, sabe? Ela saiu porque ela não aguentava meu jeito. Porque eu não sei lidar, gente. Olha, por exemplo, eu não vou em anúncio de ninguém, tipo, cobrar nada. Essa senhora aí, ela vive me perturbando lá no TikTok, moço, o tempo inteirinho, moço. E eu nunca me neguei, moço. Aí ela pegou esse negócio lá e quando ela disse que queria, se o gestor era bom mesmo, entendeu? Ele tinha que trabalhar e receber depois de dar resultado. Aí eu respondi, muito educado, tá? Não Eu, fui. Não, tudo bem, Naná. Enfim, no final eu coloquei se ela topava, né? Ajustar o processo dela, o produto, né? E eu toparia tranquilo. No final ela respondeu: vocês são o único que querem receber sem antes trabalhar. Minha amiga, tu tá de brincadeira comigo? Eu vou ali na padaria ali, olha, eu vou comer. Rapaz, olha, eu tá. não sei. Leandro, eu levo muito tombo, Leandro. Eu sei que você leva aí também. Sim, Lógico, para mim, por exemplo, eu tenho muito cliente que não entra pagando. Às vezes eu me compadeço, porque eu sei que é passar perrengue, mas só que tem gente, mano, que é abusada, cara. Aí sim. você vê, essa pessoa com certeza teve problema no mínimo com os 10. Aí na tua vez ela quer ser esperto, não, porque não deu certo com 10 aí, ó. Aí você vai na conta dessa pessoa, ela já colocou e tirou cupom 50 mil vezes, a marmita. Eu atendi uma aqui, mano. Ela mandava comida dela numa hamburgueira, cara. Velho, pelo amor de Deus, mano. Marmita, loja de marmita ia na Uma hambúrguer. hamburguera. Ah, não. Não passou um mês, entendeu? Tempo de entrega, enfim, mano. Então, se eu tenho essas pérolas o tempo todo, e eu Sim, não consigo, tipo assim, deixar passar, porque assim, não dá pra queimar, olhando o que eu faço. O que a gente faz, cara, a gente faz assim, não é porque a gente é bonzinho, a gente faz porque isso aqui é o nosso pão de cada dia, pô. É sim. através desse dinheiro, né?
que a gente prospera a casa do nosso cliente, eu, Adriano, principalmente, a única coisa que eu espero é só faça o trato comercial, me pague. Porque se você não me pagar, você vai afligir minha casa. Então, assim, uma vez que você deixa de me abençoar, quer fazer o mínimo me pagando, tu tá se amaldiçoando, bicho. Tu é burro, é? Entendeu? O negócio é eles entenderem, né? Eles não... Mas com cliente que... Aí acontece, eu tenho um monte aqui, nossa, eu tô com um boleto aberto desde o ano passado, moço, eu faço de tudo. Porque eu tento entender, tá? A minha parte eu faço, sabe, Leandro? Mas essas pérolas, às vezes, eu gosto de afrontar, porque eu acho uma ofensa. Aí, mais uma vez, você vê a responsabilidade da pessoa, ela quer que você faça de graça. Se você pedir com jeitinho, ó, rapaz, tem como. Opa, claro, vou te ajudar aqui. Agora tu já vem aqui, ó. Você é um sem vergonha, rapaz. Tu quer ganhar antes de todo mundo. Né? Entendeu? Tem vários, mano, por aqui, muitos. Maravilha. Cara, a gente vai caminhar para os finalmente aqui, mas eu quero dar um salve aqui, ó, para todo mundo que participou. Passou algumas pessoas aqui, ó, o Vinícius está aí desde o início, o pessoal da minha equipe, a Planeja aí, o pessoal da X-Food, tá? O Wallace, a Evolua Food, o Guilherme, entrou a Infornet, o Wanderson, a Consult Delivery, a NET, entrou a Maria, entrou a Malu, acho que é a tua esposa, né? Eita, ali, ó. Entrou o Alex, Beijo, amor, te amo. tá aí na tua frente, né? Entrou o Eduardo, entrou, cara, o Diogo, entrou o Luan, cara, o Anderson entrou aí, cara, muita gente legal. A minha pastora, Lucimar, entrou a Larissa, entrou Pastora, desculpa a aí, viu, rapaz? Foi Rita, mal. o Luan. Não, tá tudo certo. Cara, maravilha. E aí, mano, tu achou legal? Me fala aí, gostou de Pô, trocar? legal. Inclusive, eu acho que pra gente que não é pro play ainda, né? Que não é o pessoal que cobra aí 2.600 uma consultoria, 10 mil, que não faz os eventos aí milionários. Eu acredito, gente. Eu vejo muito isso, né? Você fez uma parada muito legal em 2020 a 24, né? Aham. Pô, era o seu conhecimento, você cobrava um valorzinho ali. As pessoas entram, elas drenam aquele conhecimento que você tem, não te honra e some. A nossa classe é muito desunida, velho. Ela é tão desunida. Por exemplo, o Sessentinho. O Sessentinho é o cara que, pô, é de relevância, né? Uhum. Por que que tu vai se desunir a mim, pô? Vamos tipo assim, criar grupo, bora trocar ideia, né? Geralmente subiu o cara lá só, ó, caladinho. Então, assim, eu acho, Leandro, que esse tipo de espaço que você abriu aqui, mais uma vez, assim como lá atrás, serve para vários tipos de coisas. A primeira delas é que você que não trabalha na gestão, você pode, você Sim. tem condições, isso não é algo impossível, entendeu? Aqui são pessoas que trabalham crendo em Deus, que Deus ele vai fazer o melhor por você, se você crer nele. Não tem nada papo de crente aqui, não, gente, mas isso é o básico, depende da religião, sabe? Se você não honrar a Deus, se você não pegar esse dinheiro que você quer fazer para você honrar sua família, cara, já tá tudo errado, entendeu? O problema é seu se você gasta com cachaça, a bagaceira toda, mas você vê que o perfil, cara, desse tipo de empresário igual a gente trata bem os outros, né? Porque a gente quer que a gente seja muito bem tratado. Então, acho que deveria, em 2026, levantar alguns Jesus da gestão para unificar essa galera da base que é a gente, que são gestores que tomam conta ali, ó, de 30, 40, 50, que é fazer roda de gestores mesmo, é marcar live aí, é marcar todo mundo. Porque, assim, o pessoal muito sem gostar, o Leandro é muito bom, ele não vai falar comigo. Meu irmão, quem sou eu? Entendeu? Então, assim, muito legal o espaço que você abriu. Eu espero mesmo assim que se prolifere, né? Que se o que a gente conversou aqui seja uma sementinha, né? Para uma pessoa, cara, já valeu, entendeu? Hoje, antes de começar ali, né? Não parece, tá, gente? Mas eu creio muito em Deus, eu sou cristão. Eu fui ali atrás, eu falei, Deus, olha, rapaz, te agradeço, porque isso aqui, para mim, isso foi. Eu nem imaginava que poderia acontecer. Eu falei, Deus, olha, que eu espero que através da minha história resumida ali no mais 8, sirva de exemplo para alguém, né? Que, pô, se eu conseguir, né? Calou aqui, né? Se eu conseguir, através de muita perseverança, né? Tá no mercado um pouco de tempo, cara, você também consegue, cara. Você é forte, você é capaz, você, tipo assim, só tem que cuidar da própria vida, mano. Então, assim, esse espaço que é sensacional. E eu espero de verdade que as pessoas se esperem. Tanto o empresário que vai ver, que para não dar cabeçada, às vezes até o empresário também, que se ele não colocar Deus acima das coisas, cara, ele vai, tipo, ó, só se lascar todinho. Então, assim, ó, o efeito dominó. Então, esse espaço aqui é muito top, sendo prolixo, tá? Te agradeço demais, cara. Você sabe que você pode contar comigo para qualquer coisa, entendeu? E é isso, cara. Precisando de mim aí, gente, pode mandar mensagem lá e a gente tá por aqui. Maravilha, cara. Eu que agradeço aí por você ter topado. Realmente a ideia é essa, é trazer conhecimento.
é disseminar, é tirar essa coisa de que pô, tem os estrelinhas da gestão, não sei o que, não é isso, a gente realmente quer se aproximar, cara, e principalmente continuar entregando resultado de forma responsável para quem contrata o nosso serviço. Adriano, para quem quiser te encontrar, passa aí teu Instagram, tua empresa, teu WhatsApp. Tá meu merchão. Pra quem quiser me encontrar, eu estou em Planaltina DF, a cidade mais maravilhosa. De vez em quando eu tô aqui, eu tô vendo lá em Mosqueira. Brincadeira, gente. Se quiser me encontrar, é só colocar aí Xfood, tipo X-Tudo, tá bom? No meu WhatsApp tá lá no grupo. E ó, é o seguinte, já que o Leandro deu oportunidade aí, estou lançando um projeto agora em março. O nome da ferramenta é Gestor. O que essa ferramenta é, gente? É justamente a dor que eu falei lá atrás, né? Ela vai servir para você que tem que tomar conta de 5, 10, 15 lojas, fazer relatório, gente, é um caos. Você enviar para o cliente. Então, eu vou estar lançando uma ferramenta, vou abrir um grupo. Essa ferramenta ela tem integração já com a Cardápio Web, anota aí. Logo, logo vai ter com a 99. Tem integração com Canva, lá tem tudo, entendeu? É algo bem acessível, nada de R$ 10 também, não dá para eu competir com o povo de R$ 18, de 20, não tem como. Mas é um tipo de ferramenta que vai te ajudar muito, entendeu? Eu não posso estar expondo muito o que ela faz, porque senão o iFood derruba. Nada que é de errado, não. Então, assim, estou lançando essa ferramenta. Em breve a gente vai lançar aí o Jeremias, né? Que é o meu gestor virtual, que é uma ferramenta de autoatendimento para vocês aí, Leandro. Você que tem grupo. Top. Ou seja, a gente está alimentando ele com todos esses bate-papo aqui, que é para quando o cliente ele for entrar em contato, ter aquele atendimento e ajudar vocês. Não é isso, cara. Tô por aqui. Show de bola. É nóis. Show de bola. Inclusive, a gente vai apresentar para a galera lá da comunidade também, né? A gente não pode falar muito ainda da ferramenta, mas, cara, você vai ter um espaço lá dentro do nosso grupo para divulgar essa solução. Adriano, cara, obrigado. É isso aí. Acho que a mensagem foi entregue. Que Tomara. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Tamo junto. Até a Olha, próxima. meu irmão. Deus abençoe. Obrigadão, viu? Na Tchau, hora. tchau. Tchau.